Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português. Estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho e mais atrasado da internet, o V-Ray Master Talk. Eu sei, a gente tá aí em dívida com vocês, já faz um bom tempo que a gente não tem episódio novo, mas andaram rolando algumas coisas aí, alguns problemas durante o começo do ano, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente agora vai tentar botar o negócio nos eixos aqui, botar o bonde nos trilhos e ver se a gente consegue voltar com a nossa periodicidade. Eu peço desculpas a você que escuta o nosso podcast aí, né, assiduamente, manda mensagens pedindo, né, quando que vai sair o próximo episódio e tal. A gente vai tentar voltar ao normal. E para compensar você, a gente traz uma série especial de 4 episódios mais curtinhos, mas 4 episódios semanais para mostrar tudo que rolou no 24 Hours of Chaos, que é o evento online de computação gráfica da Chaos, um evento mundial que rolou no dia 2 de setembro de 2022. Nesse evento, eu e Vitor Hugo Queiroz tivemos o prazer de trazer 4 super feras da computação gráfica. A gente falou com o Rodrigo Sotero, com o André Rosmeister, com o Victor Ertal e com o Paulo Garcia, e é isso que você vai ver nesses 4 episódios. O evento foi todo em português, ou pelo menos a parte brasileira foi toda em português, o que é a primeira vez, e é uma coisa que enche a gente de orgulho. E nessa semana a gente vai ver como foi a apresentação e a conversa com o Rodrigo Sotero, que é um cara que trabalha há muitos anos com 3D, ele faz publicidade, videoclipes, baita de um fera, monstro, e ele vai mostrar um pouco do trabalho dele para vocês. Na semana que vem, a gente traz o André Rosmeister falando de NFT. Você já acompanhou um episódio aqui com a gente sobre NFTs, então o André traz aí uma apresentação super bacana sobre NFTs, a gente bate um papo também sobre isso. Na sequência, na outra semana, a gente fala com o Victor Ertal, que é da Neoscape, que é uma das maiores empresas de visualização arquitetônica do mundo. Os caras são muito monstros. Mostra também um pouco do trabalho deles, como é que funciona, deixa de funcionar, fala um pouco da carreira dele. E para fechar, né, no 4º episódio, lá na última semana, a gente fala com o Paulo Garcia da Zombie. Esse episódio, inclusive, vai ser muito mais parecido com o podcast que você está acostumado a ouvir, porque a gente conversou ao vivo com ele, foi muito legal, teve interação, todos os convidados estavam ao vivo, foi muito bacana. Se você perdeu o 24 Hours of Chaos, você tem a oportunidade de rever aqui com a gente, tá bom? E aí, eu continuo com a promessa de, na próxima, trazer um pouco mais de vamos dizer assim, de estabilidade para o nosso podcast. De novo, eu sei que eu estou em dívida com vocês, peço desculpas, mas a gente vai botar tudo nos eixos, tudo no trilho, vocês vão ver, e vamos voltar aí a periodicidade do podcast mais limpinho da internet. Tchau, tchau. Este episódio é um oferecimento de Chaos, Create Your World. Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala tantas línguas, mas em especial aos que falam português. Estamos de volta com mais um 24 Hours of Chaos, o evento online de CG mais supimpa do cosmos. E aí vocês já viram que a gente já colocou o jabá da biblioteca de assets da Chaos, que é o Chaos Cosmos, que vem com V-Ray e Corona, dá uma olhada lá. Eu sou o Ricardo Eloy, especialista 3D da Chaos e criador do V-Ray Masters, e também host do podcast mais limpinho da internet, o V-Ray Master Talk. E pelo 2º ano consecutivo eu tenho o inenarrável prazer de ter a companhia do lendário Vitor Hugo Queiroz na apresentação. Tá aqui em cima. Que está no mudo, inclusive. Na prevenção de não estar mutado, a gente fala, não vamos errar nada, né? Já começa errando, entendeu? Já para quebrar o gelo. Mas Tá obrigado, certo. cara. Obrigado pelo convite. É bom estar de volta. É bem legal. E estamos em português, cara! Estamos em português, velho. Olha que sensacional isso. A gente tá em português, que dá um alívio na boca falar em português. Nem me fala, cara, nem me fala. Assim, a gente ano passado, a gente estava em inglês, né? No primeiro e no 2º ano a gente estava em inglês, e aí esse ano a gente internamente falou, não, vamos fazer em português. O show é Brasil, estamos aí, a gente tem todo o conteúdo em português, vocês vão curtir pra caramba, é especial pra nossa comunidade aqui no Brasil, né? E Que Portugal não é pequeno, também. Um abraço pro pessoal lá em Portugal também. Nessa terceira edição do evento, a gente vai receber esses 4 monstros. Deixa eu. Aqui, acho que é para esse lado aqui que eu tenho que apontar.
4 monstros da CG Nacional que vão, inclusive, estar aqui para responder as suas perguntas durante o show. Então, se você quiser, já manda suas perguntas aí no chat, né? No YouTube, no Twitch e no Facebook, né? Quem são os nossos convidados, Victor? Vamos lá. A gente tem o Rodrigo Sotero, a gente tem o André Rollmeister, da Rise New York, a gente tem o Victor Dertal, desculpa se eu falei errado, Victor, da Netscape, e o Paulo Garcia da Zombie, que vai estar com a gente durante o evento para mostrar um pouco do trabalho e ainda bater um papo com a gente, trocar uma ideia. Muito bem, muito bem. Então, já sem mais delongas, quer apresentar o nosso primeiro convidado? Mas é claro que sim. O nosso primeiro convidado é o Rodrigo Sotero, que é diretor de animação, supervisor de efeitos visuais e generalista 3D. Quanta coisa! Com 3 décadas de experiência em 3D e pós-produção, o Rodrigo é apaixonado por dar a vida a todo tipo de projeto. Atuou como diretor de animação, supervisor de efeitos visuais, generalista 3D, colorista, dirigiu e produziu mais de 500 projetos. É muita coisa, eu tô muito impressionado! E ganhou vários prêmios dos mais renomados festivais, como o Lion de Cannes, o El Ovo, The One Show New York, Clio Awards, o Wave Festival, entre outros. O Rodrigo é baseado em São Paulo, Brasil, e como artista freelance multidisciplinar, realmente é muita disciplina, só para constar. E ele cria todo tipo de animação e efeitos visuais para publicidades, filmes e videoclipes. Eu preciso fazer isso aqui agora. Obrigado. Então, tá bom, então vamos lá. É um prazer, pessoal. Muito legal aqui. Muito bom. O Rodrigo preparou uma apresentação para a gente e a gente vai assistir agora. Oi, pessoal. Me chamo Rodrigo Sotero, sou diretor de animação, supervisor de VFX e generalista em 3D aqui em São Paulo, Brasil. Eu queria começar agradecendo a Chaos e ao Ricardo Eloy pelo convite em participar desse evento incrível com tanta gente talentosa do mundo todo. É uma honra fazer parte desse show e poder dividir aqui com vocês um pouco da minha história. Para começar, vou mostrar aqui alguns dos meus trabalhos para vocês. Comecei a trabalhar com 3D e animação em 1992, fazendo vinhetas para telejornais e vídeos institucionais. Nessa época, aqui no Brasil, não existia curso, tutorial, faculdade.
nada do que se tem hoje. Para aprender, eu só tinha os manuais mesmo, estudando sozinho, sem ninguém para dividir conhecimento. Eu conhecia uma única pessoa que trabalhava com 3D e ele não passava informação nenhuma. Alguns anos depois, comecei a fazer também animação para publicidade, a área a qual eu fiz a maior parte dos meus trabalhos até hoje. Eu trabalhei em várias produtoras aqui de São Paulo, nessa época produzindo só o 3D. Em 97, eu passei pela Casablanca, Vetor Zero e Chroma, que eram as grandes produtoras da época e faziam os melhores comerciais. E nesse período eu foquei na parte de composição e correção de cor, usando Flint e Flame. E com isso eu pude começar a oferecer um trabalho mais completo, fazendo o 3D e toda a pós-produção também. De 99 a 2003, eu trabalhei na Tratoria de Frame, um dos melhores estúdios de animação da época, onde eu foquei na animação, produzindo nesse período de 4 anos mais de 100 comerciais, com muita animação de personagem e misturando técnicas tradicionais com o digital. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com stop motion e fiz alguns projetos aplicando essa técnica no 3D. São trabalhos antigos, feitos 20 anos atrás, com as limitações dos softwares da época, mas que eu me orgulho de colocar no meu reel até hoje. Até que em 2006 eu abri o Estúdio Fliperama, que era uma produtora de animação e pós-produção, onde eu segui fazendo publicidade e também games e finalização de longas e séries para TV. Fiz filme de tudo: creme dental, carro, bebida, cosméticos, tênis, banco, remédio, até de pipoca. E alguns desses projetos ganharam prêmios em vários festivais de publicidade, como o Festival de Cannes, El Oro, The One Show de Nova York, Clio Awards, Wave Festival, entre outros. Eu dirigia as equipes, mas em todos os projetos eu sentava na cadeira e sempre produzia junto com todo mundo, modelando, animando e sendo o responsável pela finalização de todos os filmes. De série para TV, eu fiz toda a cor da série do Zé do Caixão para o canal Space e todos os efeitos do Briggs, que era o modo de inteligência artificial da série Mundo Mistério, com o Felipe Castanhari, essa para a Netflix. Foram anos incríveis, sempre fazendo alguma coisa diferente. E em 2020, quando veio a pandemia, eu decidi fechar a produtora e montar o estúdio em casa. E nessa mesma época, comecei a ter uma demanda em produzir animação e finalização para videoclipes. O desafio com esses projetos era sempre dar o tratamento geral da imagem. Eu recebo material filmado e faço todos os efeitos, de 3D, extensão de cenário, às vezes componho algum elemento em 3D que ficaria caro para a arte produzir fisicamente, tratamento de pele dos artistas, corrigir alguma coisa que saiu errado na filmagem, então muito track em rotoscopia, e no final todo o tratamento de cor. Alguns desses projetos vinham com até mais pressão que a publicidade, pelo tanto de fãs e seguidores que os artistas têm. Se tem um comercial que fica ruim, não vão ter milhões de fãs da marca indo ali e criticando a arte. Para ter ideia, nesse período eu produzi pouco mais de 20 videoclipes, que hoje somam mais de 540 milhões de views, isso só no YouTube. E eram projetos que o diretor me dava 100% de liberdade criativa, para sugerir técnica, linguagem, onde os efeitos poderiam agregar no resultado final, bem diferente da publicidade, que vem com todo o que vídeo já definido pela agência. Então foram projetos muito legais de se fazer. Eu vou mostrar um pouquinho desses clipes para vocês aqui. Por exemplo, essa cena. Eu usei modelos criados com fotogrametria, que dão um absurdo realismo para a cena. E no roteiro tinha umas cenas de um carro pendurado num guindaste pegando fogo. E claro, na hora já me veio, essa cena vai ser feita com Phoenix. Para fazer o setup do fogo foi muito rápido, e o preview em GPU ajuda muito na hora de acertar o vento, para saber para onde que a fumaça vai.
é muito útil. Otimiza demais na hora de acertar a animação. Já para esse clipe, eu usei o render híbrido do V-Ray, que é o render CPU mais GPU. Não eram cenas muito complexas, apesar de que tinha o cabelo do Pegasus. Mas mesmo assim eu tive um ganho de mais ou menos uns 30% na velocidade, do que só usando a CPU. E esse projeto aqui foi muito legal. Mais um projeto que eu usei o Phoenix, mas dessa vez para simulação de líquido. Chocolate derretendo, no caso. E dá para ver que foram algumas tentativas até achar a viscosidade correta. Usei muito o V-Ray Displacement para trazer mais detalhes para as cenas, para o chão, para as texturas dos chocolates. E videoclipe é isso, muita composição. Volta e meia tem as cenas com fundo verde que a gente remove para poder criar uma extensão do cenário e colocar algum elemento para enriquecer a cena ali. Essas cenas do rio foram um pouquinho mais trabalhosas porque eu tinha que remover o reflexo do croma lá atrás no rio, fora a aplicação de todas as árvores e mais a cachoeira de chocolate lá no fundo. Aqui mais algumas cenas que eu usei o Phoenix para fazer essa cachoeira de chocolate. E aqui as cenas externas, que são as minhas preferidas. Os tonéis explodindo o chocolate. E para as chaminés eu sugeri como se elas fossem bolinhas de sabão, só que feitas de chocolate. Bem melhor que a fumaça. Agora, essa fonte de chocolate, ela deu trabalho. Porque era um emissor em cima e outro embaixo. E à medida que o de cima ia derrubando, o de baixo começava quase a transbordar. Então foram várias tentativas até achar uma forma ideal para conseguir equilibrar o que emitia em cima, para não transbordar embaixo, e também achar a viscosidade correta. Essa, acho que do clipe inteiro, é a minha favorita. Nesses quase 30 anos de profissão, ser um generalista me deu a oportunidade de trabalhar em todas as áreas do 3D, como animação de personagem, fogo, explosão, simulação de líquido, cabelo, tecido, demo de produto, enfim, muita coisa legal. E graças a toda a evolução da Chaos aplicada no desenvolvimento dessas ferramentas mágicas deles, que eu venho conseguindo criar e produzir muita coisa bacana. O que mais me fascina no 3D é a possibilidade de dar vida a uma ideia, mas dar a vida mesmo, animando a história toda. Quando eu recebo um pedido para fazer uma arte estática, sempre que eu posso, vou lá e faço uma versão minha animada. Outra coisa que gosto muito é de experimentar, testar novos plugins, novos features dos softwares, e imaginar como que aquele novo recurso vai fazer parte de um projeto. É um hobby para mim. Por exemplo, uma das novas tecnologias que eu vejo um enorme potencial é o render em tempo real. Ainda mais Ray Tracing em tempo real. Imagina, pensar que 20 anos atrás a gente não tinha nem shader direito na viewport. Para acertar luz, material, levava um tempo considerável. E hoje a gente tem o Vantage ajudando absurdamente nessa questão. Eu vou mostrar para vocês o primeiro projeto que eu usei o Vantage no meu workflow. Nesse projeto, o cliente queria transformar a primeira letra da marca num personagem. E para isso eu criei uns controles específicos para poder ter mais distorção da letra inteira, porque como a gente não tinha expressão facial para poder trazer um pouco mais de riqueza,
nem os membros. Eu até tentei sugerir para o cliente de a gente criar pernas e braços, mas eles preferiram realmente ficar sem os membros. E aqui que começa a brincadeira. Eu coloquei o Vantage no workflow e acho que vocês vão entender o porquê. Isso é o Vantage. A gente já estava acostumado há anos a usar o IPR, que realmente facilita a vida para poder setar material, luz, câmera. Mas essa qualidade que o Vantage traz, em coisa de 1-2 segundos, eu já tenho um look maravilhoso, mostrando o bokeh da câmera, profundidade de campo, aonde realmente que eu quero o foco. E eu poder ter essa atualização em tempo real e mostrando exatamente como que a cena vai ficar no final, isso não tem preço. Isso realmente acelerou todo o meu processo de produção. E para tudo, principalmente para setar material dos objetos. Então, por exemplo, se aqui no Max eu quiser mudar a cor desse objeto, assim como eu vejo na viewport do Max, ele já está pronto no Vantage. E foi um projeto que eu tive que trabalhar muito com as câmeras, acertando foco, posição, animação delas. E ter esse controle todo dentro do Vantage, para poder acertar o foco, cor, luz, foi muito rápido. Otimizou demais a produção. E o que é legal do Vantage é que dentro dele eu posso fazer muitos testes, não só para mim, como até para apresentar para cliente. Então, por exemplo, na cena, se eu quiser selecionar um objeto, eu clicando aqui para ele pegar o foco, eu já consigo ter o ajuste lindo já da cena. E o que é muito legal dele é que eu tenho dentro dele uma timeline onde eu consigo criar câmeras e criar animação para elas. Então, por exemplo, se eu pegar essa câmera, digamos que eu queira ela, clico aqui, crio uma câmera, e eu queira fazer um movimento de câmera. Então, digamos que eu queira sair daqui e vir para cá, num plano um pouquinho mais fechado e com foco no carro. Eu crio uma nova câmera, arrasto essa para cá, e na hora que eu arrasto a segunda, ele já me dá uma transição. Eu seto um tempo e ele já me mostra em tempo real o resultado dessa animação. E para fazer um preview disso daqui é estupidamente rápido. Se eu quiser renderizar essa sequência, eu vou acelerar um pouco aqui, mas aqui a gente vê que em 2 minutos eu já vou ter o render finalizado. Foi. Vamos ver o resultado? Claro, tá um sample baixo, que realmente é para preview, então a gente vai ver muito flickering aqui, mas para a resolução que é de 720p, tá lindo. Claro que tá travando um pouquinho por conta da captura. E eu consigo ainda atualizar. Digamos que eu mandei isso para o cliente. Eu quero um pouco mais de desfoque nessa primeira cena. Eu consigo controlar pela câmera. Quero mais desfocado, vou dar mais destaque para esse cubo. E eu atualizo essa cena. E a próxima cena, eu quero mais focado aqui para eu poder ver mais o quadro, por exemplo.
atualizo essa cena e pronto. Aí é renderizar de novo e aprovar com o cliente. E falando de new features, uma novidade do Vantage, que isso eu acabei não pegando quando eu entreguei esse trabalho, ele não existia ainda, e que está disponível nessa última versão, é a gente ler textura de arquivos IFL. Se eu tivesse um projeto, que é esse o caso aqui, e eu tenha uma TV, um tablet, e que eu preciso aplicar uma textura animada nessa tela, até a versão anterior não era possível. Agora eu consigo simplesmente habilitar meu projeto e eu tenho essa textura animada sendo atualizada na Viewport. Outra novidade, para mim, pelo menos, nesse projeto, foi o uso do Cosmos, que eu nunca tinha usado. Nele eu pude preencher minha cena com vários objetos da biblioteca e também muito rápido. Então, digamos que eu quisesse colocar esse personagem aqui, era só importar e automaticamente ele estava lá na cena. E, claro, já atualizado ali no nosso... Se precisar corrigida, a gente tem ele aqui já na cena. Bom, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado final, totalmente renderizado com Vantage. Oi, eu sou o W da Warner Media e vim mostrar todo o nosso potencial. Olha só o que acontece com uma marca anunciada aqui. Se o assunto for esportes, a sua marca pode fazer parte de toda a emoção da Champions League. A gente pode fazer uma integração entre a sua marca e os nossos produtos licenciados. Ou ela pode brilhar nas maiores premiações. Agora imagine o seu produto virando conteúdo no Cartoon Network e sendo compartilhado pelos nossos talentos. Ou participando da cobertura dos mais importantes eventos geeks do planeta. E olha só a marca aqui, nas maiores mídias digitais. Venha fazer parte desse ecossistema giga. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o que eu mostrei aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, comentário ou algum projeto para a gente fazer juntos, podem entrar em contato comigo pelos links abaixo. Eu queria agradecer a equipe da TotalCAD, nossa revenda de V-Ray aqui no Brasil. Muito obrigado por todo o suporte e parceria todos esses anos. E mais uma vez, obrigado a toda a equipe da Chaos responsável por esse evento. E para toda a equipe técnica que desenvolve essas ferramentas tão úteis no nosso dia a dia. Valeu e até a próxima. Muito bem, ó. Por favor. Pô, tô impressionado, cara. Tô hein? bem impressionado, assim. Já com esse trabalho do Rodrigo, eu tô bem impressionado mesmo. Boia, rapaz. Valeu, sem palavras. A galera fez algumas perguntas aqui. A gente tem um tempinho ainda para fazer um perguntas e respostas rápido aqui. Eu anotei, o pessoal começou a falar aqui, eu estou direto também no chat. O Guilherme Fernando, né, conhecido de alguns aqui, mandou um abraço, né, para vocês aí, para os Vítors, né? Porque será, né? Bruno Carnevale também. Rafael Petroniro comentou aqui, muito bom, Rodrigo, parabéns. E aí a gente tem umas perguntas aqui. O Jailson de Sá perguntou o seguinte, Rodrigo, qual e quando foi o primeiro curso que você fez para animação? Na apresentação falou-se nos prêmios em Cannes, para quais marcas? Nossa, primeiro curso, eu acho que o
eu fiz acho que 2 cursos na vida. Um deles foi de soft image, ainda rodando naquelas antigas TDZ. Isso foi em 97, 98, se não me engano. E os prêmios de Cannes, o primeiro foi para John Tex, então Johnson & Johnson, que era um banner, que esse daí eu não publiquei ele e também não tenho ele na minha página do Insta, eu vou colocar. Que era como se fosse uma bolinha de sabão, e à medida que a pessoa clicava no banner e arrastava, ela arrastava e a bolinha de sabão virava uma camisinha. Esse ganhou prata em Cannes. E daí, no ano seguinte, a gente ganhou com uma peça para GM, que é essa da roda, que era uma pedra que mostrava a evolução da roda, né, até chegar na roda do Ômega. E essa foi, se eu não me engano, foi bronze. Muito bem, muito bem. Temos mais perguntas aqui. O Felipe GI. Vocês não têm ideia o quanto esses trabalhos e profissionais nos inspiram. Continuem. Tem aqui o Bruno Clelis, que eu acho que você conhece. Diz o seguinte: me lembro de usarmos muito Real Flow no estúdio Fliperama antes do Fênix existir. Pergunta para o Rodrigo: qual a dificuldade de fazer o do comercial da pasta de dente? Esse deu trabalho também, assim como uma fonte de chocolate. A primeira vez que a gente pegou esse projeto foi em 2009. Realmente era só Real Flow ali que a gente usava. E muita tentativa e erro, né? Todo o software de partícula, assim como o Fênix, a gente ainda tem muita tentativa e erro. Você vai, coloca todos os parâmetros, faz um teste, vê como que o líquido se comporta. Não ficou bom? Vai, faz. E nessa versão, acho que está no repertório, já é um remake que a gente fez em 2014, onde a gente incluiu o Splash também. Então, fora toda a simulação de líquido, tinha mais as partículas, né, de Splash ali, de espuma. E eu não... mais ou menos assim, mas eu acho que foi tipo 1 dia e meio de simulação para mais 1 dia e pouco de render, né? Mas a simulação realmente era o time consumindo o trabalho. E aí ele perguntou aqui quanto o Phoenix acelerou a pipeline quanto às animações de fluidos que eram frequentes no estúdio Fliperama. Bastante. Eu até coloquei, né, que o preview em GPU super ajuda a gente já ter uma noção do look and feel, do corpo do líquido, né? Então, no caso da fonte, onde eu tinha e formava as línguas, né, que a gente chama, que é quando o líquido encontra mais resistência ali pela viscosidade e forma aquelas ondas. Com o preview em GPU, isso super acelera de a gente já conseguir saber se a gente está no caminho certo ou não. Então, para quem ainda está como ele, com essa lembrança aí de demora no Real Flow, instale o trial do Phoenix, você vai se surpreender com ele. Muito bom. Última pergunta aqui qual foi o aspecto mais desafiador ao trabalhar com clientes na indústria do entretenimento, como músicos, por exemplo? Né, você fez alguns clipes, né? Quais são os artistas? Eu não lembro o nome dos artistas porque eu tô velho e eu não sei o nome desse pessoal. Então, muitos eu conheci desse tempo para cá, né? Eu comecei a fazer esses clipes, foi bem no meio de pandemia ali, onde eu conheci o Fernando Moraes, que é o diretor com quem eu mais trabalho aí para os clipes, porque primeiro que eu tenho que conciliar a publicidade com esse novo braço, né, da música. E assim, eu até comentei aí nessa montagem, o que era muito legal do Fernando é que ele me dava total liberdade para sugerir. Então ele vinha com o roteiro, ele que escreve, ele que cria tudo, e ele fala, o que você acha disso daqui? O que dá para a gente fazer para aprimorar, para melhorar ainda mais a qualidade do clipe?
E daí, quando entra o artista, ele meio que já vendeu o pacote e o conceito de tudo que a gente conversa nesses brainstorms, né? Claro que tem ali, alguns tem um pouco da questão do ego ali, né? De querer pôr a mão, ou de ter uma exigência de, tipo, a minha pele tem que ser assim, ou esse caminho aqui pode afetar a música, né? Da linguagem. Então, não chega a ser um pisar nos ovos, mas a gente tem um cuidado muito grande ali entre o que a gente cria para não impactar no que o artista espera ali do resultado. E aí Mas apareceu muito uma última bacana, pergunta aqui, Rodrigo, que é qual habilidade foi mais importante para desenvolver e que você usa agora? Aconselhamento a novos artistas. Para a gente fechar esse Q&A. Olha, é o que eu falo, eu acho que a questão de você gostar de desbravar as coisas novas. Então, eu dei o exemplo do Vantage. Plugin, software novo, atualização, a cada semana tem uma coisa nova de tecnologia nessa nossa área. Então, eu acho que assim, é sair um pouco da zona de conforto, e posso dar um exemplo meu recente. Eu sou usuário do 3D Max desde que ele foi lançado, né? Eu saí do 3D de DOS e fui para o Mac. E assim, eu tenho uma licença do Maya, e volta e meia eu ia para ele para poder fazer uma simulação de tecido, que eu sempre considerei o tecido do Maya mais realista. E assim, você se abrir a realmente experimentar novos softwares, novas ferramentas, que às vezes podem parecer cabeludas, tipo o Houdini. É um software que, para mim, né, eu achava que se você não sabe programar em Python ou ter uma noção básica de programação, seria impossível de você conseguir trabalhar nele. Mas não, acho que o lance é você não ter medo dessas novas descobertas, tentar estudar. Eu não vejo muito outra alternativa para gente que gosta do resultado final, né, de ver o trabalho renderizado, bem executado, de você estar realmente no backstage, na parte técnica mesmo, e que muitas vezes, para muita gente, pode ser não assustador, mas que, né, vou ter que aprender uma nova ferramenta, o que isso vai acabar impactando, às vezes, até no desenvolvimento do trabalho, né? Há quanto tempo que eu vou gastar para aprender essa nova ferramenta? Então, tira da cabeça isso, pega, se tem uma coisa nova, senta, gasta umas horas ali, que eu garanto que, com tudo que hoje, né, tem de tecnologia aplicada, elas são feitas justamente para otimizar o pipeline, para otimizar o workflow do artista. Então, você conseguir unir tanto a parte técnica quanto a artística dentro dessa mecânica toda, eu acho que é o caminho ideal para todo mundo aí que está começando. Não ter medo das novas ferramentas. Legal. Que bacana, Rodrigo. Legal, cara. Cara, que legal, que legal. Desculpa, eu tô empolgado. Valeu, porra. Orgulho. Muito bem, pessoas e pessoas, essa foi a primeira parte do nosso especial 24 Hours of Chaos. Na semana que vem, você vai ver a apresentação e o papo sobre NFTs com o André Rosmeister. E para não perder esse próximo episódio é fácil, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ser notificado quando o episódio sair. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência, e a gente se vê semana que vem no V-Ray Master Talk.